Bem-vindos de volta ao Apocalipse de Gelo. No episódio anterior, Zan transformou o primeiro ataque sério de Xishan em um desastre. Ele absorveu as explosões deles, devolveu as próprias balas contra os atiradores e provou que o esquadrão de Ling Feng não conseguia destruir o abrigo à força. Enquanto isso, Chun-Lei virou os olhos de Zan dentro da vila Shudong, e os moradores começaram a perceber que Xishan tinha chegado como ocupante, não como salvador. E hoje, Zan começa a transformar defesa em contra-ataque, enquanto Xishan cava cada vez mais fundo a própria armadilha. Vamos continuar. Todos estavam reunidos ao redor da mesa de jantar. O clima finalmente tinha se acalmado por um momento, mas a paz neste mundo quebrava mais fácil que copo barato. De repente, o celular de Xinxin acendeu. Ela olhou para a tela e ficou paralisada por um segundo. O primeiro pensamento dela foi basicamente: por que justo ela? Então ela entregou o celular a Zan e disse que havia uma mensagem para ele. Na tela, havia aparecido uma mensagem da professora Lian Yui. Ela disse a Xinxin que ela e seus alunos precisavam de ajuda naquele momento, e perguntou se poderia falar com Zan Yi. Zan encarou a mensagem e mergulhou em pensamentos. O momento era estranho. Se Lian tinha conseguido entrar em contato com eles, então havia uma chance de ela também ter seguido o grupo de Xishan até a vila Shujia. Ele se virou para a garota hacker e pediu que ela explicasse a situação da professora Lian. Depois de ouvir a explicação rápida, sua expressão relaxou um pouco. Ele acenou com a mão e sorriu, percebendo que talvez aquilo não fosse uma oportunidade ruim, afinal. Mesmo assim, Zan foi cauteloso. Ele perguntou a Xinxin se usar o celular dela poderia expor a rede oculta deles, ou permitir que Lian Yu infectasse o sistema do abrigo com um vírus. A garota hacker cruzou os braços e garantiu com calma que a segurança do celular dela era tão forte quanto a do computador da sala de controle. Só então Zan ficou tranquilo. Ele pegou o celular e respondeu a Lian Yu, dizendo diretamente que era Zan Yi, e então perguntou o que ela queria discutir. Do outro lado, a professora explicou sua situação em uma ligação. Ela queria cooperar com ele. Seus alunos estavam em perigo na base Xishan, e ela precisava da ajuda dele. Nosso garoto não aceitou de imediato. Em vez disso, testou a professora. Do ponto de vista dele, as pessoas da base Xishan não deveriam estar preocupadas com necessidades básicas. Além disso, os alunos da academia Tianqin supostamente eram elites, então ele queria saber por que ela tinha ficado desesperado bastante para procurá-lo. A professora Lian riu com amargura. Em um mundo como este, identidades antigas e status do passado já não significavam nada. Professora, aluno, elite, pessoa comum, nenhum desses rótulos impedia a base de tratar alguém como uma ferramenta. Ela explicou que atualmente estava com as pessoas que atacavam o abrigo de Zan. Isso significava que nosso protagonista também poderia precisar da ajuda dela. A proposta era simples. Ele ajudaria ela e os alunos a fugir, e em troca, ela cooperaria com ele. Zan não respondeu na hora. Na mente dele, a base Xishan deveria ser um grande abrigo subterrâneo. Se um lugar desses não conseguia manter as pessoas seguras, então que tipo de perigo estava escondido lá dentro? Ele também olhou para a situação de Lian por outro ângulo e deu um sorriso de canto. Ela parecia estar indo bem, e também era uma mutante poderosa. Então ele perguntou por que ela não conseguia proteger sozinha um grupo de alunos. Zan fingiu não entender nada sobre a base Xishan. Se ela queria a ajuda dele, então precisava dar informações internas. O homem não ia arriscar a vida com base na mensagem emocionada de uma professora. Aquilo era o apocalipse, não um trabalho em grupo. Lian hesitou, mas acabou cedendo. Como Zan tinha arriscado a vida para salvar Xinxin antes, a professora acreditava que ele ainda era uma pessoa bondosa. Então ela contou a verdade sobre Xishan. Depois de ouvir tudo, An discutiu o assunto com todos à mesa. Agora fazia sentido. Aqueles alunos desaparecidos tinham sido levados para experimentos humanos. Como a probabilidade de pessoas comuns despertarem como mutantes era extremamente baixa, a maioria dos alunos capturados provavelmente não voltaria viva. Então sua expressão ficou fria.
A base nem desperdiçava os corpos. Depois do processamento, eles viravam proteína de alta qualidade. Ao lado dele, Jill começou a suar frio. Aos olhos dela, a base Xishan já não era um abrigo. Era um inferno subterrâneo congelado. Eles tratavam as pessoas da quarta zona de vida como gado descartável, mas se todas aquelas pessoas morressem, quem ainda trabalharia para eles? Nosso protagonista acenou com a mão e explicou o problema maior. Parecia haver muito menos gente viva do lado de fora agora, mas isso era apenas em comparação com a população de antes do apocalipse. Mesmo que só 5% tivesse sobrevivido, a densidade populacional ainda era assustadoramente alta. Só a Vila Shugia tinha mais de 1000 pessoas. Se Zan não estivesse enganado, muitas delas acabariam sendo levadas e forçadas a passar por experimentos de mutação. Karen ficou abatida. Ela já tinha pensado que ir para a base Xishan seria melhor para aqueles alunos. Mas agora, parecia que teria sido melhor eles terem ficado na Academia Tianqin. Então Zan deixou sua posição clara pelo telefone. Lian Yui sabia melhor do que ninguém o quanto a base Xishan era bem protegida. Algumas pessoas não podiam simplesmente invadir aquele lugar e resgatar um grupo de alunos indefesos. Pedir isso a ele era superestimá-lo demais. Ele admitiu que conseguia proteger a si mesmo, mas salvar um grupo inteiro de Xishan era outra história. Ele era forte, não suicida. Existia uma diferença, mesmo que os vilões de manhã vivessem esquecendo disso. A professora Lian não desistiu. Ela lembrou que ele já tinha resistido a um ataque de Xishan, provando que tinha força considerável. Se ela conseguisse provar seu valor, talvez eles pudessem conversar. Isso finalmente chamou a atenção dele. Nosso garoto riu. Se as condições dela valessem a pena discutir, então havia espaço para negociação. Ele entraria em contato com ela de novo. Assim que encerrou a ligação, Zan olhou para Xinxin e lembrou de algo importante. A hacker genial já tinha dito que, se conseguisse plantar um cavalo de Troia na rede de Xishan, talvez pudesse invadir todo o sistema deles. Igme entendeu imediatamente o que ele estava pensando. Ela perguntou se ele planejava usar a professora Lian para contra-atacar a base Xishan. Zan sorriu de leve. Afinal, ele não podia ficar sempre na defesa. Enquanto isso, na Vila Shugia, Ling Feng começou sua própria apresentação. Ele ficou de pé com um alto-falante e falou aos moradores. Segundo ele, Xishan tinha vindo ajudá-los a eliminar o assassino cruel do outro lado do rio. Claro, esse demônio era Zan Yi. O capitão Ling afirmou que Zan tinha matado mais de 100 pessoas na Vila Shudong. Para eliminá-lo, os moradores precisavam cooperar. O discurso parecia justo, mas no momento em que alguém começa a chamar trabalho forçado de ajuda, a realidade deveria chamar um advogado. Mais tarde, dentro da sala de estratégia, Ling explicou o plano deles. Eles tinham lançado vários ataques de sondagem contra o abrigo de Zan. Mesmo sofrendo grandes perdas, aprenderam algo importante sobre as habilidades dele. Armas, foguetes e outras armas balísticas eram inúteis porque a habilidade de Zan podia absorvê-las e refleti-las. Mas, segundo o capitão Ling, o alcance de ataque de Zan era limitado. Ele só atirava de dentro do abrigo, como um franco atirador, e não ousava sair. Ling apontou para o tablet sobre a mesa e explicou o plano. O abrigo era grande e não tinha janelas em vários lados, criando muitos pontos cegos. Os super-humanos dele se revezariam atacando esses pontos cegos como distração. Enquanto usavam seus superpoderes para criar distrações, os moradores da Vila Shugia cavariam túneis no subsolo. Depois, plantariam explosivos debaixo do abrigo. Lian Yui viu o problema imediatamente. O capitão Ling não estava pedindo ajuda aos moradores. Ele estava mandando todos para a morte. Ling Feng nem piscou. Aos olhos dele, tudo era para o bem deles. Zan supostamente tinha matado mais de 100 deles, e quando Xishan deixasse a área, os moradores não teriam como resistir a ele. Pelo visto, alguns sacrifícios eram necessários para a vitória final. A professora Lian bateu o punho na mesa e chamou aquilo pelo nome. Um massacre. Mas ele retrucou que, a menos que a professora inventasse uma forma melhor de romper o abrigo, eles cumpririam as ordens como foram dadas.
Mas os outros não se importaram. Uma garota rapidamente lembrou que Xishan precisava dos suprimentos controlados por Zan. No apocalipse, as pessoas tinham que proteger primeiro a si mesmas e aqueles próximos delas. Então ela acrescentou uma ameaça discreta. Pessoas como os alunos de Lian Yui, por exemplo. Isso foi suficiente para calar Lian por enquanto. Ela entendeu a mensagem com clareza. Se pressionasse demais, seus alunos sofreriam. A garota sorriu com deboche e disse que só estavam pedindo aos moradores para cavar túneis, não para virar bucha de canhão. Se os trabalhadores morressem congelados ou desabassem de exaustão rápido demais, quem ainda sobraria como mão de obra? Lian Yui se obrigou a manter a calma. Ela se levantou e disse que eles mesmos lidassem com aquilo, mas que ao menos priorizassem o bem-estar dos moradores e não os sobrecarregassem até a morte. O capitão Ling garantiu que tudo já tinha sido planejado. Com tanta gente na Vila Shujia, os moradores poderiam se revezar em turnos e evitar o excesso de esforço. Logo depois, Ling saiu com um alto-falante e anunciou que os moradores tinham que cooperar cavando túneis. Segundo ele, tudo estava sendo feito para eliminar o demônio Zan o mais rápido possível. Os moradores não ficaram nada animados. Alguns protestaram imediatamente. Xishan tinha chegado à vila deles, comido a comida deles, usado as casas deles, e agora queria obrigá-los a trabalhar como mão de obra forçada. Aos olhos deles, aquilo não era proteção. Era abuso de uniforme. O ancião Liu entrou rapidamente na conversa e tentou acalmar todo mundo. Ele insistiu que o arranjo era para o próprio bem deles. Se Zan não fosse eliminado, a Vila Shujia nunca teria paz. Mas alguns jovens ainda se recusaram. Zan não os incomodava havia um tempo. Todo mundo estava vivendo em paz. Começar uma nova guerra parecia desnecessário. Lian Yui viu a situação piorar e ficou mais ansiosa. Ela precisava negociar com Zan rapidamente. Caso contrário, não fazia ideia de quantas pessoas morreriam antes que o plano de Xishan chegasse sequer ao abrigo. Mais tarde, ela entrou em contato com Zan de novo e relatou a situação. Ele agradeceu pelo aviso e disse que tomaria cuidado. Então Lian Yui perguntou o que ele pretendia fazer em seguida. Nosso garoto ouviu sem muita preocupação. Se Xishan gostava tanto de desperdiçar esforço, então ele estava disposto a deixar que continuassem desperdiçando. Então Zan perguntou de repente em que casa ela estava hospedada na Vila Shujia. Lian ficou desconfiada na hora. Ela perguntou se ele planejava ir encontrá-la. Zan deu uma resposta vaga. Talvez fosse, talvez não. Mas se surgisse uma oportunidade, talvez precisasse da ajuda dela com algo, e esse assunto seria crucial para a fuga dela e dos alunos. Depois de desligar, a professora Lian voltou ao grupo de Xishan, que ainda tentava romper as defesas do abrigo com ataques super-humanos. Barulhos altos de impacto continuavam vindo de fora do bunker. Mas dentro da casa, Zan estava sentado confortavelmente na sala, assistindo a toda a situação pela tela da televisão. Yangmi e Ju ficaram perto dele enquanto ele se recostava como um vilão que tinha acabado de lembrar que possuía uma poltrona de luxo. Ele pediu água com calma. Yangmi imediatamente trouxe um copo, mas Zan nem estendeu a mão. Ele apenas se inclinou um pouco para a frente. Ela entendeu e levou o copo até os lábios dele para que bebesse. As outras garotas coraram na hora ao ver a cena. Ju, no entanto, estava claramente com ciúmes enquanto observava. Karen quebrou rapidamente o silêncio constrangedor e comentou sobre os mutantes atacando lá fora. O poder deles já tinha superado muitas armas convencionais. Ela se perguntou se todos os mutantes eram tão fortes assim. Zan explicou que aquelas pessoas eram as elites da base Xishan, então a força delas não era surpresa. Então nosso protagonista colocou os braços ao redor das duas garotas ao lado dele e usou a situação como uma lição. O mundo lá fora estava perigoso demais agora. Com mutantes anormais daquele tipo soltos por aí, eles não podiam sair casualmente quando quisessem. Eles tinham comida, água, calor e segurança lá dentro. Na opinião dele, isso era mais do que suficiente. Yangmi ainda estava preocupada. Mesmo sabendo o plano de operação de Xishan, eles não podiam sair. Então como saberiam até onde o inimigo tinha cavado?
Zan sorriu e olhou para Xinxin. Essa era a vez dela. A garota hacker explicou com seriedade que o som viaja mais rápido por objetos sólidos do que pelo ar. Se os inimigos estivessem cavando no subsolo, as vibrações seriam ainda mais fáceis de detectar. Desde que tivesse um dispositivo receptor, ela poderia usar um computador para analisar o progresso da construção. Para ela, isso era só um truquezinho. Igmi perguntou se isso significava que eles não precisavam fazer nada além de esperar. Zan assentiu. Basicamente, tudo que o inimigo estava fazendo era uma completa perda de tempo. Então o dono do abrigo passou um braço ao redor de Ju e disse preguiçosamente para todos descansarem e recuperarem as forças. Eles poderiam simplesmente assistir Xishan desperdiçar seu tempo e suas vidas. Do outro lado, Ling Feng soltou ar frio e ordenou que o grupo voltasse para descansar quando escurecesse. A visibilidade era pior à noite, e eles não precisavam se preocupar com Zan percebendo algo estranho. Mas todos do grupo estavam sofrendo muito. Um médico examinou um homem caído e concluiu friamente que ele tinha sofrido um infarto agudo do miocárdio. Não havia como salvá-lo. Esse foi o limite para o morador de cabelo azul. Ele jogou a pá no chão e gritou que aquilo era desumano. Estavam sendo tratados como animais de carga, e ele se recusava a continuar. O capitão Ling imediatamente retrucou que ordens eram ordens. Segundo ele, tudo o que estavam fazendo era por vingança. Então ele apontou a arma para os moradores famintos e exaustos. Declarou que qualquer um que recuasse agora era covarde. A mensagem ficou clara. Cavem, ou virem o próximo corpo na neve. Lian Yui se afastou por um segundo e ligou discretamente para Zan para relatar a situação. Com base no progresso atual, levariam mais de meio mês para chegar ao local designado. Até lá, pelo menos várias centenas de moradores poderiam ter morrido. Ela perguntou se ele ainda pretendia não fazer nada. Se as coisas saíssem do controle, a bagunça seria difícil de resolver. Zan estava deitado no sofá enquanto ouvia a ligação. Sua resposta foi calma. O usuário do espaço dimensional tinha seu próprio plano. Então Zan fez outra pergunta importante. Ultimamente, cada vez menos pessoas atacavam o abrigo. Apenas um punhado de mutantes ainda estava ativo. Ele queria saber para onde os outros tinham ido e se tinham outras missões. A professora Lian disse que a maioria ainda estava estacionada na Vila Shugia, aguardando ordens e mantendo a ordem para impedir que os moradores se rebelassem. Nosso protagonista finalmente entendeu. Xishan realmente acreditava que ele estava preso dentro do abrigo, dependendo do trabalho da Vila Shugia para cavar caminho até sua casa. Esse erro merecia uma pequena surpresa. Alguns dias depois, Zan vestiu um traje térmico de corpo inteiro, com Hua Hua ao seu lado. Então saiu pela saída de emergência escondida nas colinas atrás da mansão Yung. A rota ficava longe do abrigo e era extremamente bem disfarçada, mostrando que os construtores originais realmente tinham se preparado para emergências. Ele subiu em um trenó motorizado e avançou pela neve. Era hora do contra-ataque. Quando Zan chegou aos portões da Vila Shugia, aproximou-se lentamente do guarda. O guarda viu a insígnia no casaco dele e achou que era um capitão da linha de frente de Xishan. Ele até ergueu a mão e prestou continência. Esse foi o último erro da carreira dele. Um brilho da espada de Zan acabou com o guarda antes que ele pudesse reagir. Nosso garoto olhou para ele sem emoção e contou aquele como o 24º. Todos os guardas ao redor da Vila Shuji agora estavam mortos. Então os soldados dentro de uma das casas ouviram movimento. Alguém gritou para os outros irem verificar. Quando viram o invasor, lançaram um ataque imediatamente. Zan abriu uma fenda dimensional e a apontou para eles. A puxada repentina os pegou desprevenidos, e antes que conseguissem se estabilizar, ele avançou. Um por um, ele os cortou. Em pouco tempo, corpos ficaram espalhados sobre a neve branca. À distância, Ling Feng ouviu o barulho e se virou para a vila, surpreso. Os moradores que cavavam um túnel e os soldados também olharam para trás. Alguns se perguntaram se os sons eram fogos, mas outro soldado descartou a ideia na hora. No Apocalipse,
Quem estaria entediado bastante para soltar fogos? O pânico se espalhou rapidamente. Ling Feng ordenou imediatamente que todos voltassem para ver o que tinha acontecido. Mas, àquela altura, o protagonista já tinha terminado seu ataque e retornado à saída secreta. Desta vez, havia um passageiro extra atrás. Chun-Lei perguntou se as marcas do trenó motorizado exporiam a rota de fuga. Quando pararam, Zhang guardou o veículo em seu espaço dimensional e respondeu com calma que, desde que o inimigo não fosse completamente idiota, com certeza descobriria. Então um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Era exatamente esse o objetivo. Queria que viessem rápido. Afinal, ele nunca entrava em uma luta despreparado. Quando Ling e os outros finalmente voltaram, encontraram corpos por todos os lados. Um soldado perguntou às pressas o que deveriam fazer. O capitão Ling cerrou os punhos com fúria. Esse ataque claramente não era um acidente. Alguém tinha vazado as informações deles. A soldado apontou que eles estavam monitorando os movimentos do abrigo e nunca tinham visto Zhang sair. Isso significava que talvez houvesse outra saída. Daiyong bateu os punhos um no outro com raiva. Na mente dele, Zhang devia ter trabalhado com alguém de dentro, descoberto o cronograma da operação e usado aquela chance para causar baixas. Se isso fosse verdade, então o plano do túnel tinha sido totalmente exposto. Naquele exato momento, um soldado correu até eles em pânico e informou que o mutante local Xu Chun-Lei tinha desaparecido. Não havia corpo. Pior ainda, Lian Yui também não tinha voltado. Ling Feng tremeu de raiva. Agora parecia que havia mais de um traidor. O capitão ordenou imediatamente que o grupo os perseguisse. Ainda não era tarde para alcançar os fugitivos, e segundo ele, eles pagariam caro por aquilo. Enquanto todos saíam correndo, o ancião Liu chamou o capitão Ling e perguntou o que aconteceria com o túnel. Então caiu de joelhos em desespero. Tantos moradores tinham morrido, e agora ele não fazia ideia de como explicar tudo aquilo aos outros. Enquanto isso, Chun-Lei chegou ao abrigo de Zhang e esqueceu o apocalipse por um segundo. Seus olhos brilharam quando viu as miniaturas, os travesseiros e as fitas cassete. Atrás dele, Van bateu no próprio peito e disse que ele poderia ficar ali de agora em diante. A base Xishan logo deixaria de ser uma ameaça. Chun-Lei se jogou na nova cama e abraçou um travesseiro com pura satisfação. Daquele momento em diante, declarou-se o servo leal de Zhang e prometeu servir fielmente ao irmão Zhang, até a morte. O homem escapou da própria vila e imediatamente descobriu o poder curativo de sua coisa favorita. Colecionáveis. Vamos ser sinceros por um segundo, essa era exatamente a reação que todos esperávamos dele. Boa, Chun-Lei. Você merecia isso. Ele tinha esquecido aquela garota da vila num piscar de olhos. Depois daquele momento fofos, entrou na sala de controle e perguntou sobre o progresso. Xin relatou que, graças ao equipamento e às informações fornecidas pela professora Lian, o grupo enviado à Vila Shujia não conseguia mais se comunicar com a base principal. Ela poderia invadir a base Xishan a qualquer momento e paralisá-la. Nosso garoto foi até ela e deu um tapinha em sua cabeça, elogiando o trabalho. Com a força de combate mais poderosa do inimigo sob controle, eles não enfrentariam nenhuma ameaça imediata. Então ele se aproximou da professora Lian e colocou a mão no ombro dela. Prometeu que, depois que tudo terminasse, cumpriria o acordo. Mas antes disso, ela também precisava dar o máximo pelos alunos. Depois ele olhou para o monitor. Os convidados do grande espetáculo tinham todos chegado. Lá fora, Ling Feng e seus homens seguiram as marcas e procuraram freneticamente. O rastro terminava ali. Eles acreditavam que Lian Yui tinha fugido com Zhang, e a amaldiçoaram como traidora. Daiyong estava furioso. Muitos de seus irmãos tinham morrido. Mesmo que não conseguissem arrancar aquela tartaruga do casco, precisavam encontrar o túnel e tomar a iniciativa. De repente, a soldado apontou para a neve e gritou que Zhang estava ali. Sem perder um segundo, Daiyong correu na direção dele e do gigante Hua Hua, gritando o nome de Zhang com raiva.
A soldado atrás dele ficou preocupada e tentou impedi-lo de agir de forma imprudente, mas Dae-yong a ignorou. A confiança dele tinha chegado primeiro. Infelizmente, o instinto de sobrevivência ainda vinha lá atrás, tentando alcançá-lo. Ele gritou para Zan parar de correr e declarou que o faria pagar com a vida. Zan não se deu ao trabalho de discutir. Apenas sorriu com sua calma arrogante de sempre e disparou algumas balas. Os tiros só rasparam em Dae-yong enquanto ele escalava a colina usando seus superpoderes. Mas foram suficientes para atraí-lo para frente. O homem continuou avançando contra a posição de Zan, jurando fazê-lo pagar. Então Dae-yong percebeu que havia algo errado. Zan estava se preparando para ativar alguma coisa sob os pés dele. No instante seguinte, a neve sob Dae-yong explodiu. A soldado só conseguiu gritar o nome dele enquanto assistia, impotente, à distância. Quando começaram a correr na direção do amigo para protegê-lo da neve pesada, Lian Yui bloqueou o caminho deles. O capitão Ling olhou para ela e a acusou com raiva de trair a base e ficar do lado do inimigo. Perguntou se ela entendia as consequências. A resposta da professora Lian foi direta. Quem segue caminhos diferentes não tem mais o que conversar. Então ela atacou sem hesitar. Ela foi para cima do capitão, e atrás dela, Hua mirou na soldado. A mulher criou imediatamente uma barreira de pedra para se proteger. Mas naquele mesmo momento caótico, a defesa dela não foi suficiente para escapar das garras afiadas como lâminas de Hua. Quando Ling ouviu o grito e se virou por instinto, viu a mulher desabando na neve, gravemente ferida. Mas Lian Yui não parou. Ela continuou seu ataque implacável enquanto mais explosões aconteciam atrás dela. Enquanto isso, Dae-yong estava caído no chão depois da armadilha de Zan, mal conseguindo chamar seu capitão. Pela mira, Zan viu que Dae-yong tinha sido derrubado. Então deu a próxima ordem. Era a vez do gordinho Shu brilhar. Chun-Lei respondeu imediatamente. Ele já estava atrás dos soldados, pronto para emboscar todos de uma vez. A neve começou a subir e a se fechar pelos dois lados, bloqueando o campo de batalha e impedindo qualquer rota de fuga. Foi então que Li aproveitou a distração e saltou nas costas de Hua, escapando antes que o capitão Ling percebesse. Ela agarrou a mão de Chun-Lei e o puxou para as costas de Hua. Eles fugiram rapidamente. Ling Feng só pôde vê-los desaparecer na distância, queimando de raiva. Ele se virou para Zan, que estava de pé no topo das colinas de neve criadas por Chun-Lei. Gritou que truques tão baratos não poderiam prendê-los. Zan respondeu calmamente que, claro, não poderiam. Ele já sabia disso. Então Zan começou a liberar seu verdadeiro plano. Já que tinha trazido todos até ali, como poderia brincar só com truques tão baratos? O show dele ainda não tinha terminado. O poder surgiu de sua mão, lançando vários explosivos direto contra os soldados de Xishan abaixo. Eles começaram a explodir antes mesmo de alcançar os soldados. O capitão Ling sentiu o perigo na hora. Mas não podia contra-atacar. Em vez disso, protegeu a cabeça e ordenou que todos se escondessem na neve. O mundo virou um borrão caótico de branco e explosões. Quando Ling finalmente achou que era seguro, empurrou o corpo para fora da neve e tossiu forte. Ele não entendia o que Zan tinha feito. Então um de seus homens gritou que a situação estava ruim. Os sobreviventes restantes olharam para cima às pressas. Uma avalanche estava vindo. Esse era o grande plano de Zan desde o começo. Era por isso que ele tinha lançado vários explosivos e feito Chun-Lei criar grandes colinas. Como sempre, tudo tinha sido planejado. E tudo aconteceu exatamente como ele queria. Depois que a avalanche engoliu tudo em seu caminho e enterrou os inimigos sob a neve congelante, entrou em contato com os outros pelo celular. O plano tinha funcionado sem problemas graças a 2 ajudantes essenciais. Sem eles, lidar com o inimigo tão rápido teria sido quase impossível. O Manhua ficou meio estranho aqui, porque Zan parecia estar tanto do lado de fora quanto falando calmamente da sala de controle. Então o nosso garoto tinha desbloqueado multitarefa avançada, ou o artista desistiu da geografia por alguns segundos. De qualquer forma, o ponto era claro.
A cena parecia misturar Karen e Zan por um momento. Karen deu o crédito a Shinshin. A garota hacker tinha usado o computador para criar um modelo e calcular o ponto exato necessário para provocar a avalanche. Sem esse cálculo, os explosivos de Karen não teriam sido nem de longe tão eficazes. A garota hacker elogiou todos com modéstia em resposta. Para ela, a jogada de Zan de vencer o inimigo com as próprias armas dele tinha sido realmente brilhante. Zan, porém, tinha uma explicação mais simples. O inimigo tinha sido burro e ganancioso demais. Achavam que ele era um bandido desesperado, mas nunca perceberam que já tinham caminhado direto para a armadilha. Ele também não esqueceu Lian e Chun-Li. Sem a cooperação desses dois usuários de habilidades super-humanas, essa vitória não teria sido possível. Atrás dele, Chun-Li estava completamente exausto e pediu para voltar. Lian Yui, no entanto, estava inquieta. Queria confirmar se os inimigos tinham sido realmente eliminados. Porque se tivesse que enfrentar Ling Feng de novo, não tinha certeza de que escaparia ilesa da próxima vez. Nosso protagonista disse para ela não se preocupar. O robô infravermelho de Karen já tinha enviado as imagens de volta. Em cerca de 10 minutos, os inimigos presos morreriam congelados. Então todos deixaram o campo de batalha e voltaram lentamente para o bunker quente e seguro. No abrigo, todos se reuniram na sala para comemorar. Copos foram erguidos, e Zan parecia genuinamente feliz com tudo que tinham conquistado. Ju descansou a cabeça no ombro dele e suspirou aliviada. Finalmente tinha acabado. Zan concordou. Eles tinham derrubado o grupo de mutantes mais forte de Xishan. Além disso, o cavalo de Troia de Shinshin já tinha sido plantado dentro da base Xishan. Em breve, o funcionamento interno dele seria exposto aos escalões mais baixos, e a base começaria a se destruir por dentro sem que ele precisasse interferir. Ju refletiu sobre quanto caos tinha acontecido em apenas alguns meses. Tudo parecia inacreditável. Zan respondeu que o mundo estava sempre mudando. No passado, uma chuva de meteoros tinha exterminado os dinossauros, que já foram os governantes da Terra. Agora, a tempestade de gelo era apenas mais um evento na longa história da evolução. Então ele olhou para ela com carinho. Eles deveriam ficar felizes por estar entre os poucos sortudos que sobreviveram. Ela corou e concordou. Logo depois, Zan se inclinou e a beijou com paixão. Infelizmente para os outros, eles foram obrigados a assistir em silêncio a essa demonstração pública de afeto. Mas lá fora, nem tudo tinha terminado. Na neve congelante, entre os homens enterrados de Ling Feng, uma mão de repente surgiu debaixo da superfície. Ling se puxou para fora em silêncio e escapou. Ele tinha apenas um pensamento. Não podia morrer ali de jeito nenhum. Mais tarde, na base Xishan, Shen Xinian explodiu de fúria depois de ouvir o relatório de Ling Feng. Ele tinha confiado ao capitão metade de seus membros especiais de elite para aquela missão, e era assim que ele retribuía? O líder Shen lembrou o quanto era difícil treinar aquelas 50 pessoas. Elas valiam por 1000 soldados comuns. E agora, além de Ling Feng, metade tinha sido enterrada pela avalanche, enquanto a outra metade tinha sido morta por Zan Yi. O líder de Xishan não conseguia acreditar que o capitão Ling ainda tinha coragem de voltar à base. Ling Feng estava consumido pela culpa e pela raiva. Depois da emboscada de Zan, os membros restantes da equipe tinham sido enterrados ao pé da montanha pela avalanche. Ele mal tinha escapado com vida, enquanto seus irmãos congelavam até morrer lá embaixo. Ele caiu de joelhos e admitiu sua culpa. Disse a Shen Xinian que, se o líder achasse que ele merecia morrer, poderia executá-lo imediatamente. Mas também implorou por uma chance de se redimir. Porque se não matasse Zan Yi pessoalmente, nunca descansaria em paz. Em sua cabeça, Shen Xinian considerou matá-lo ali mesmo. Com perdas tão pesadas, talvez fosse mais simples. Mas a situação atual exigia que ele mantivesse essa ferramenta útil. Então o líder Shen o poupou temporariamente. Disse que o assunto não podia ser culpado inteiramente em Ling Feng, mas se ele falhasse de novo, enfrentaria várias punições. Depois se virou e o confinou por uma semana.
O capitão também recebeu a ordem de permanecer pronto para comandos futuros. Para Ling Feng, aquilo já era misericórdia. Então ele aceitou a punição. Depois que Ling saiu, Shen Xinyan percebeu que tinha sido descuidado. Uma perda tão enorme tinha enfraquecido severamente a força da base Xishan. Se enfrentassem conflito com outra organização no futuro, estariam em sérios problemas. Ele precisava repor suas forças rapidamente. Então mandou chamar a secretária Ge. Ge-ho apareceu imediatamente e perguntou do que ele precisava. Shen perguntou sobre as pessoas que Ling Feng tinha trazido de volta da vila Shujia. Ge-ho relatou que elas tinham acabado de ser testadas, mas os resultados finais ainda não estavam prontos. No entanto, a condição física delas parecia excelente. Havia uma grande chance de algumas se tornarem mutantes. O líder de Xishan suspirou com frustração. Se fosse fácil criar mutantes, ele não precisaria depender tanto de pessoas como Ling Feng. Então o líder Shen deu uma ordem assustadora. Eles não esperariam mais. Xishan precisava urgentemente de tropas, então os experimentos começariam imediatamente. Se a catalisação falhasse, implantariam os sujeitos com células de Ling Feng. O rosto de Ge-ho ficou pálido. Nem aquela mulher maligna esperava uma ordem dessas. Ela avisou o líder que apressar o processo causaria uma taxa de sucesso muito baixa. Menos de 1/3 dos sujeitos talvez sobrevivesse. Mas Shen Xinyan riu friamente. Aquilo não importava. Ele não precisava de trabalhadores agora. Precisava de força de combate. Ainda havia muitos sobreviventes na cidade, e sempre poderiam repor a mão de obra depois. A lógica dele era simples e monstruosa. Poder militar forte era a única maneira de manter autoridade na cidade de Tianyai. E o que ele queria não era apenas a base Xishan. Ele queria dominar toda a cidade de Tianyai. Ge-ho ficou inquieta, mas não ousou desobedecer. Aceitou a ordem, inclinou-se levemente e saiu para fazer os preparativos. Mais tarde, em seu escritório, Shen olhou ansioso para o mapa da cidade. Se nem o esquadrão pessoal de Ling Feng conseguia lidar com Zan, então o que ele deveria fazer agora? Um pensamento perigoso surgiu. Será que ele deveria pedir ajuda àquele homem de sobrenome Ju e fazê-lo enviar um míssil? Shen Xinyan se sentou e tentou recuperar a compostura. O comandante do distrito Jiangnan lhe devia um grande favor e uma vez tinha prometido ajudá-lo. Como um dos 6 grandes distritos militares, Jiangnan tinha autoridade para lançar mísseis. Essa era uma das poucas cartas realmente poderosas do líder Shen. Mas ele hesitou. Zan Yi realmente valia esse uso? Então pensou mais fundo. Se não usasse um míssil para remover esse espinho do território de Xishan, um dia, quando estivesse em guerra com outra organização, Zan poderia se tornar a lâmina que tiraria sua vida. Finalmente, Shen Xinyan se levantou e tomou uma decisão. Ele não podia agir de forma precipitada. Primeiro tentaria negociar. Uma última tentativa de colocar Zan Yi sob o controle de Xishan. Se isso falhasse, então aproveitaria a chance para apagar o abrigo do mapa. Ele ordenou que um subordinado preparasse o equipamento necessário para contatar Zan Yi. O homem obedeceu sem questionar. Então abriu seu computador portátil, colocou os fones como se fosse jogar enquanto ouvia Spotify, e esperou a conexão de fibra. Depois que se adicionaram no Discord, Lan apareceu na tela, sentado tranquilamente parecendo satisfeito demais consigo mesmo. Ele cumprimentou Shen Xinyan como um velho conhecido e o chamou de líder Shen. Segundo Zan, a senhorita Lian tinha contado muitas coisas a ele, então admirava seu nome havia muito tempo. Do outro lado, o rosto furioso de Shen apareceu no celular, embora ele tentasse forçar um sorriso. Admitiu que Zan tinha sobrevivido mais do que o esperado. Zan foi direto ao ponto. Xishan tinha perdido muitas elites, e as coisas não podiam estar fáceis para eles agora. Então por que continuar lutando? Ele deixou sua ameaça clara. Mesmo que Xishan vencesse, o que realmente ganhariam? Se o abrigo dele fosse atacado, ele destruiria todos os suprimentos e não deixaria nada para eles. Então sorriu com malícia e ofereceu paz.
Como não haveria vencedores nessa batalha, ele achava que o melhor movimento era os dois lados existirem sem serem inimigos. Mas Shen Xinyan ficou descontente, disse a Zhang para não ficar confiante demais. Na visão dele, não era que não pudesse lidar com Zhang. Ele simplesmente apreciava o talento dele e estava oferecendo uma chance de trabalhar para ele. Então fez sua oferta final soar generosa. Se Zhang se rendesse, o líder Shen poderia garantir a ele uma vida privilegiada na base Xishan e até torná-lo o segundo no comando. Mas, para isso, primeiro ele teria que demonstrar lealdade e entregar todos os seus suprimentos. A atmosfera ao redor de Shen Xinyan mudou. Seu sorriso ficou sinistro, e seus olhos tratavam Zhang como uma presa. Zhang permaneceu completamente relaxado, cruzou as pernas e perguntou se o velho Shen tinha perdido a cabeça. Desta vez, Xisha tinha perdido, e ele tinha vencido. Então zombou da oferta com Yang Mi e Ju ao seu lado. Shen Xinyan não podia fazer nada contra ele, mas queria que Zhang virasse seu subordinado. Aos olhos de Zhang, aquilo não era negociação. Era roubo descarado, tipo quando Rodrigo ganhou a bola de ouro em cima de Vinícius Júnior. Ju e Yang Mi riram ao lado dele, mesmo sem entender nada de futebol. Zhang continuou provocando. Se Shen Xinyan quisesse, ele poderia aceitar o líder de Xishan como subordinado em vez disso. De agora em diante, Shen poderia esperar obedientemente na base Xishan, e se algo acontecesse, bastaria chamar seu nome que o irmão mais velho viria protegê-lo. Shen Xinyan explodiu de raiva e o acusou de estar procurando a própria morte. Zhang apenas zombou. Pelo que Zhang podia ver, Shen Xinyan não parecia ter a capacidade de mandá-lo para a morte. A provocação funcionou. O líder Shen primeiro riu um pouco. Zhang realmente achava que ele não podia tocá-lo? Sua expressão mudou, e ele finalmente revelou sua ameaça escondida pelos fones Razir. Afirmou que podia lançar um míssil para explodir o abrigo de Zhang. Por mais fortificado que o abrigo fosse, será que realmente aguentaria um ataque de míssil? Pela primeira vez, Zhang congelou por um segundo. Aquilo era algo realmente inesperado. Mas ele recuperou rapidamente a compostura, já conhecia esse tipo de jogo. Então cruzou os braços, sorriu de canto outra vez e desafiou a afirmação. A cidade de Chenhai nunca teve uma base de mísseis, e ninguém ali tinha autoridade para lançar mísseis, incluindo Shen Xinyan. Shen Xinyan respondeu que Zhang era apenas uma pessoa comum. Só porque ele não sabia de algo, isso não significava que o líder Shen não tivesse meios de lidar com ele. A atmosfera escureceu. Shen avisou que ele não deveria duvidar. Se escolhesse destruir o abrigo, bastaria um instante. Mas Zhang permaneceu calmo e fez a pergunta óbvia. Se Shen Xinyan realmente tinha essa capacidade, por que não a tinha usado até agora? Se era tão fácil desde o começo, por que esperar até sofrer tantas perdas? O líder de Xishan insistiu furiosamente que valorizava as capacidades de Zhang e queria lhe dar uma chance. Então lembrou que sua vida ainda era boa apesar do apocalipse, porque a paciência dele estava acabando. Então deu o ultimato final. Renda-se, ou morra. Zhang pensou friamente que Shen Xinyan era bom com as palavras, mas será que o líder realmente achava que ele era tão fácil de assustar? Então Zhang disse calmamente que ele provasse. Se Shen Xinyan realmente controlava mísseis, então deveria mostrar sua força. Ele até acrescentou que, se Shen realmente tivesse essa capacidade, Zhang uniria forças com ele e não perderia prestígio por isso. Shen Xinyan ficou irritado. Perguntou se Zhang entendia a importância daquela arma nas condições atuais. Como ele poderia testá-la casualmente só porque Zhang pediu? Então o líder Shen rugiu para Zhang parar de tentar enganá-lo. Ele não tinha mais paciência. Já tinha dado sua escolha final. Zhang finalmente ficou sério. Shen Xinyan não parecia estar mentindo. Ele olhou para baixo por um momento, com olhos pensativos. Ainda não podia ter certeza. Afinal, pessoas como Shen Xinyan eram especialistas em disfarces, ameaças e mentiras. Então Zhang apoiou o queixo na mão e pediu alguns dias para pensar. Shen Xinyan zombou e avisou que ele não deveria enrolar demais.
já tinha acabado de brincar. Zhan respondeu alegremente que, se Shen já tinha esperado tanto, 2 ou 3 dias a mais não deveriam fazer diferença. Então o líder Shen deu a ele um dia. Se Zhan ainda se recusasse a se render até lá, ele nivelaria o abrigo ao chão. Então a ligação terminou. Shen Xinyan tirou os fones Razer e soltou um suspiro pesado. Ele esperava desesperadamente que Zhan fosse sensato e se rendesse. Realmente não queria desperdiçar uma carta tão preciosa com ele. Do outro lado, Zhan se levantou e se espreguiçou com calma. Um dia era suficiente para ele. Afinal, Zhan talvez não conseguisse provocar aquele homem, mas podia evitá-lo. Shen tinha esquecido completamente esse fato. Xin questionou se Shen Xinyan realmente tinha esse tipo de poder. Mas no instante seguinte, a garota ruiva pensou exatamente a mesma coisa que Zhan. Se ele realmente tinha, por que esperou até agora? Por que revelar isso só depois que Xishan já tinha sofrido perdas tão graves? Zhan explicou que, mesmo que Shen Xinyan não controlasse pessoalmente os mísseis, o distrito militar vizinho à cidade de Tianyai definitivamente tinha autoridade para controlá-los. Ele caminhou até a televisão e explicou o mapa da província para todos. Considerando o status de Shen Xinyan na cidade de Tianyai, não era impossível que conseguisse esse tipo de ajuda. O ponto mais importante era simples. Fosse a ameaça verdadeira ou falsa, Zhan não podia apostar com a vida de todos. Se havia a menor chance de que o abrigo fosse mandado pelos ares, eles precisavam se mover. Então ele ajustou os óculos como um personagem de anime e disse para todos arrumarem as coisas rapidamente. Eles estavam indo embora. Ju ergueu a mão como se quisesse fazer uma pergunta ao professor. Perguntou se eles voltariam para o condomínio residencial Ilu. Zhan sorriu, apontou para ela e confirmou. Primeiro se mudariam para lá, depois decidiriam o que fazer em seguida. Todos na sala concordaram que a segurança deles vinha em primeiro lugar. O pobre Xunlei estava sentado ali comendo petiscos, profundamente decepcionado. Era uma pena. Ele nem tinha conseguido ficar muitos dias no abrigo e agora já precisavam se mudar. Era como ir para um hotel 5 estrelas e ser expulso antes da primeira noite. Zhan deu um tapinha no ombro dele e disse para não suspirar tão cedo. Eles ainda não sabiam se Shen realmente tinha mísseis. Lian Yue se levantou imediatamente e lembrou que, antes de partirem, ele ainda precisava cumprir o acordo deles. Foi então que Zhan olhou para Xinxin. A hacker genial entendeu na hora, puxou um cartão SIM e o entregou a ele. Ele levou o cartão SIM até a professora Lian e disse que, é claro, cumpriria o acordo. No entanto, toda essa questão ainda exigia a ajuda de Lian Yue. Ela teria que correr o risco pessoalmente e voltar para a base Xishan. E é aqui que o episódio de hoje termina. Hoje, Zhan usou a própria arrogância de Xishan contra eles. Com Lian Yue passando informações, Xinxin preparando a invasão, Xunlei moldando o campo de batalha e os cálculos de Keran guiando a armadilha, a força de elite de Ling Feng foi enterrada sob a avalanche. Ao mesmo tempo, a base Xishan perdeu mais do que soldados. Shen Xinyan começou a acelerar experimentos humanos para reconstruir seu exército. E como se isso não bastasse, tentou forçar Zhan a se render com a ameaça de um míssil. Agora Zhan tem apenas um dia, o abrigo talvez não seja mais intocável, e Lian Yue precisa voltar para a base Xishan levando a chave para a fuga dos alunos dela. Deixe sua curtida e se inscreva para mais vídeos como este. E como sempre, conte nos comentários o que você achou. Temos certeza de que todo mundo quer a continuação da série, porque as coisas começaram a esquentar de verdade. Talvez Zhan, pela primeira vez, seja obrigado a recuar. Obrigado por assistir, e vejo vocês no próximo episódio.